todos com a paz do Senhor. Como é que vocês vão, adolescentes? Tudo bem? Passaram bem essa semana? Que bênção, né? Então, estamos chegando ao final do nosso trimestre, isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre a 12ª lição desse quarto trimestre na classe de adolescentes, utilizando a revista de pré-adolescentes, tá? Onde tem por título a Bíblia e a Ciência. Então, essa é uma edição especial que a CPAD publicou no terceiro trimestre de 2020. E nós estamos utilizando agora no quarto trimestre, aqui no Distrito 12, Restinga, Porto Alegre. Então, todos sejam bem-vindos, sintam-se à vontade para curtir, para acionar o sininho, recebendo novas notificações de novos vídeos, tá bom? Então, e deixando, é claro, também os seus comentários, que é muito importante para nós. Nós queremos convidar todos neste momento para orar ao Senhor, para estarmos dando início à nossa aula, né? Da nossa EBD online, que em tempo de pandemia estamos juntos aqui, levando a palavra do Senhor, compartilhando a palavra do Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, te bendizemos, Senhor, por este momento tão importante. Momento de aprender a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que abençoe cada um que está assistindo esta lição. Que o teu Espírito Santo venha sondar os corações, que almas possam render-se aos teus pés, Senhor. Que as pessoas possam entender, ó Deus, tudo aquilo que tu tens para nos ensinar. Sobre esta lição em especial, onde fala, Senhor, sobre a ciência e a sabedoria. Senhor, muito obrigada, porque sabemos que só o Senhor é Deus e nós te pedimos, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, vamos recapitular um pouquinho o que nós já estudamos até aqui, adolescentes. Vocês lembram? Nós iniciamos então esta revista, né? Lá no início do quarto trimestre. E então, nossa primeira lição falava sobre a Bíblia descobre a ciência. Vou falar na sequência, tá? O universo criado por Deus, a terra criada por Deus, o homem, máquina perfeita, Adão, a imagem de Deus, a bênção dos alimentos, doença, tô fora. Quem é esse aí? A multiplicação da ciência, a destruição do meio ambiente, o fim do mundo, que foi a nossa última lição, 11ª lição da semana passada, e hoje, então, a ciência e a sabedoria. Vamos entender o que o Senhor quer que nós aprendamos nesta semana com este título, com este tema, onde fala a ciência e a sabedoria. Quero convidar você aí, pega a sua Bíblia, EBD, nós temos que fazer uso da nossa querida Bíblia. Semana passada foi o segundo domingo de dezembro, onde nós comemoramos a Bíblia. E nós precisamos, né, não somente ter ela nas nossas mãos, mas devemos ter a palavra de Deus guardada aqui, ó, no nosso coração. Aleluia! Então, você que, enquanto pega a sua Bíblia aí, quero convidar vocês para assistir lá um vídeo especial, né, da história da Bíblia, falada e comentada pelo nosso evangelista, irmão João Luiz, um professor da EBD, também pela professora Lídia, que ela também gravou um vídeo falando sobre a Bíblia para as crianças. Então, vão lá, assistam esses vídeos, compartilhem, curtam, porque desta forma estaremos fazendo o ídolo do Senhor. À distância, isso mesmo, à distância, levando a palavra do Senhor, porque é importante entendermos como a Bíblia surgiu e como nós temos ela assim, ó, hoje, porque nem sempre ela teve este formato, tá bom? Mas eu vou deixar que vocês acessem lá o canal da EBD Restinga no YouTube e vocês vão assistir esse vídeo e vão poder entender, tá bom? Então, Isaías, capítulo 44 e versículo 6.
que nos diz assim: E assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Aleluia! Agora vamos lá para Daniel, capítulo 2, versículo 20. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Glória a Deus. EBD é assim, a gente passeia na Bíblia, a gente folheia bastante, lê bastante e aprende bastante também. Acharam? Daniel, capítulo 2, versículo 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Aleluia! Então, nós estamos hoje vendo aqui sobre a ciência e a sabedoria. Mas antes de esquecer, semana passada eu esqueci de falarmos o enfoque bíblico, mas foi gravadinho aí, tá bom? No vídeo. Vamos lá, enfoque bíblico, antes da gente continuar ali, que está no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Às vezes acontece, a gente fala, e algumas coisas podem passar, pessoal. Mas eu deixei gravadinho ali no vídeo, né? Depois ele foi editado e nós colocamos lá para vocês o enfoque bíblico da lição passada. Amém? Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência. Nós já temos falado aqui em outras lições que é o Senhor que dá a sabedoria, é o Senhor que dá o conhecimento. Aleluia! Então, vamos falar mais uma vez? Provérbios capítulo 2 e versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência. Glória a Deus. Para a gente entender o que é ciência, o que é sabedoria, nós precisamos entender a diferença dessas duas palavras. Para isso, nós buscamos, né, o significado dessas duas palavras no dicionário, tá? Para vocês entenderem. Por quê? Porque vocês, meus adolescentes, têm que entender a diferença do homem e a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Qual é a diferença entre elas? Vocês sabem? Então vamos saber, vamos conhecer hoje, se você não sabe, tá bom? Porque isso deve ficar bem claro para vocês. O que é a sabedoria do homem e o que é a sabedoria de Deus. Certo? E por que isso? Porque depois vocês devem ter guardada no coração de vocês a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é acima de todas as coisas. Tá? Ela é a nossa regra de fé. Ela é a nossa bússola. É nela que Deus se revela para nós quando nós estamos lendo a Bíblia, certo? Mas vamos então ver a diferença entre ciência e sabedoria. O que o dicionário nos fala sobre isso? Sabedoria. O que é sabedoria? Grande conhecimento, erudição, saber, ciência, segundo a concepção dos antigos conhecimentos, inspirado nas coisas divinas e humanas. Então, a sabedoria está me dizendo aqui, o significado de sabedoria, o dicionário, né, da língua portuguesa, está me dizendo que também ela é inspirada por coisas divinas e humanas. Ah, vamos seguir então. E também fala que sabedoria é um grande conhecimento. Nós temos aqui relatado na Bíblia que Salomão é o homem mais sábio, foi o homem mais sábio, né? Porque Deus deu sabedoria para ele. Ele pediu a Deus, Deus perguntou o que ele queria e ele pediu sabedoria. E Deus deu sabedoria para ele. Foi um homem muito sábio. A Bíblia nos fala muito sobre isso, né? Sobre a sabedoria de Salomão. E o que é ciência? Ciência é conhecimento, saber, que se adquire pela leitura e meditação, instrução, erudição e sabedoria. Bom, nós temos dentro da ciência algumas áreas,
certo? Nós temos na área da ciência a matemática, nós temos na área da ciência astrologia, artes, física, química. E são alguns exemplos assim do que, se a gente for entender o que é ciência. Então, dentro da ciência da matemática, nós vamos aprender cálculos, nós vamos aprender a matemática em si, certo? Então, a ciência, ela nos traz este conhecimento, essa instrução, a partir do momento que eu leio, que eu estudo, que eu adquiro este conhecimento. Mas falando da palavra de Deus, como é que eu vou adquirir o conhecimento da palavra de Deus? Da mesma forma, estudando, né? Estudando. Porque quando eu leio, né? Leio sem curiosidade de entender, é diferente de uma leitura quando eu faço com interesse de entender o que quer dizer aquilo, né? Aquelas palavras, aquele texto, aquela história. Por exemplo, se eu quero entender a parábola do semeador, eu não posso apenas fazer leitura dessa parábola por fazer uma leitura, né? Assim, como eu digo assim, literal, vou ler, ponto, tá. Mas o que essa parábola quer me dizer? Eu vou ter que parar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que entender o que é uma parábola, por que Jesus falou por parábolas. Então, é um conhecimento adquirido através do estudo. E para a gente estudar, nós devemos ter dedicação. E para a gente estudar, ter dedicação, precisamos separar um tempo. A Bíblia ainda nos fala que é tempo para todas as coisas. Então é importante a gente entender que devemos, adolescente, tirarmos um tempo para aprender do Senhor. Não é só lá na igreja, quando o pastor está pregando, quando o líder de vocês está pregando, nos ensaios. Não, vocês devem tirar um tempo em casa, pegar a sua Bíblia, né? Orar e pedir que Deus dê entendimento da sua palavra. Então, a partir daí, vocês vão adquirir o conhecimento, porque vocês estudaram, vocês pesquisaram. Estão entendendo a diferença da sabedoria e da ciência? A sabedoria é um grande conhecimento. A ciência, ela é um conhecimento, é um saber que se adquire pela leitura, tá? Pela leitura e pela meditação. E a gente, quando estuda a palavra do Senhor, nós oramos antes, nós oramos durante, nós oramos depois, pedindo que o Espírito Santo nos dê entendimento daquilo que Deus está falando conosco. Porque é uma coisa a gente fazer uma leitura com os olhos humanos, né? Esses olhos carnais. Outra coisa é fazer uma leitura querendo saber o que Deus quer falar conosco. Aleluia. Tá? Então, entendendo isso, nós precisamos entender que entre a sabedoria e a ciência, nós temos uma palavra, né? Que é o elemento comum entre as duas. O que é isso? O conhecimento, tá? A sabedoria é um grande conhecimento. A ciência é um conhecimento adquirido. Então, o elemento do conhecimento, ela é o elemento comum entre essas duas palavras, sabedoria e ciência, ok? Vamos entender um pouquinho aqui. O homem, antes de pecar, né? Lembram lá no início, lá que a gente já falou sobre isso, quando Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem, né? Deus criou a mulher, Deus criou antes do homem, Deus criou os animais, fez separação das águas, fez a luz, fez as estrelas, enfim, é uma história que vocês já conhecem, tá? Deus deu, já mencionei aqui em outras lições, vou repetir. Deus deu a Adão a grande oportunidade de dar um nome aos animais. Por que Deus fez isso? Porque Deus, quando criou Adão, o criou, né, com uma inteligência superior aos outros seres vivos. E Deus chamou ele de mordomo.
né, de administrador. Olha que maravilha! Adão teve a oportunidade, antes de pecar, de administrar toda a criação de Deus lá no Jardim do Éden. Mas quando o pecado entrou na vida de Adão, Adão perdeu tudo isso. Isso mesmo, Adão perdeu este conhecimento pleno, este conhecimento, essa inteligência que Deus deu para ele, né? Para vocês entenderem, essa inteligência e essa sabedoria, tanto espiritual como material que Adão tinha, ela diminuiu através do pecado. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 2, em versículo 19 e 20. Gênesis capítulo 2, 19 e 20, que nos diz o seguinte: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem. Deus trouxe, né, a sua criação ao homem, todos os animais, né, ao homem. Para quê? Vamos ver ali? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Versículo 20. Deus deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, das aves dos céus e de todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Bom, aí que já é outra história. Então aqui esses dois versículos estão nos relatando que Deus trouxe toda a sua criação, né, ali ao homem. Quem é este homem? Adão. E Adão, então, com a inteligência e a capacidade que Deus deu para ele, colocou um nome em todos os animais dos céus, da terra, selváticos, né? Como a Bíblia está nos dizendo. E a gente vai entender que tudo isso proveu da sabedoria de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele estabeleceu um universo pleno, com harmonia. E quando a gente percebe que o estudo da química, da física, da matemática e da da astronomia, estão em plena harmonia entre si, porque foi Deus que criou, foi Deus que estabeleceu isso. Não foi o homem, né? O homem é aquele que cuida, o homem é aquele que administra tudo que Deus dá, certo? E a Bíblia ainda declara que Deus é a fonte de toda sabedoria. Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Vamos lá, adolescente? Vamos estudar aí, vamos mexer na nossa Bíblia, folhear ela. Provérbios 8 e 22. Ó Deus, o Senhor me possuía no início de sua obra, desde antes de suas obras mais antigas. 23. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. E no decorrer vocês podem ler essa referência até o versículo 36, vocês vão entender que nessa referência bíblica, a Bíblia está declarando que Deus é a fonte de toda a sabedoria. É Deus quem dá, é Deus quem fornece, né? E a Bíblia diz que Deus, ele é maravilhoso, que tudo que nós pedimos para Ele, Ele jamais vai nos lançar ao rosto aquilo que nós pedimos, né? Ele dá deliberadamente. Então é importante, quando a gente pedir ao Senhor alguma coisa, pedir com inteligência, pedir com sabedoria. E peça a Deus: Senhor, me dá sabedoria para fazer boas escolhas. Senhor, me ensina aquilo que eu preciso aprender.
certo? E você ainda pode pontuar ao Senhor o que você quer aprender, o que está lhe faltando. E o Senhor vai dar. Aleluia! Então nós precisamos entender, meus adolescentes, que não existe outro Deus maior do que o nosso Deus, o Deus do Criador, de todas as coisas. A sabedoria provém de Deus. E precisamos confiar na sabedoria de Deus, né? Voltando ali para trás, ali, quando a gente fala diferença da sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. A diferença da sabedoria do homem, ela é limitada, ela tem um limite, tá? E a sabedoria de Deus é ilimitada, ela não tem limite de nada. Por isso que Deus é soberano sobre todas as coisas, certo? E a palavra de Deus, ela deve estar acima de todas as coisas, de todas as coisas, tá? De todas as coisas, porque o mais importante é obedecermos a Deus. Isso está lá na Bíblia, que nós devemos obedecer a Deus e depois aos homens. Certo? E mesmo assim devemos ter cuidado. Porque se o homem estiver pedindo que tu faça alguma coisa que está contra a palavra de Deus, você vai ter que escolher o que você vai fazer. Se a Bíblia nos ensina que devemos priorizar a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que devemos, seguir ao Senhor, que devemos buscar ao Senhor, e ela nos ensina que devemos fazer boas escolhas. Isso mesmo. Ela nos ensina que devemos fazer boas escolhas. Mas se alguém está pedindo para te fazer alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, o que você vai fazer? Vai obedecer a Deus, que nos diz que devemos seguir a sua palavra, que é a nossa bússola, que é a nossa regra de fé? O que você vai fazer? Certo? Não devemos trocar a palavra de Deus por nenhuma amizade. Não devemos trocar a palavra de Deus por nada que seja passageiro nesse mundo. Entenderam? Porque nós precisamos caminhar para o céu. Jesus vai voltar e nós devemos estar preparados para subir com ele, não é? Para encontrá-lo nas nuvens e ali herdarmos a nova Jerusalém. Concluindo então, não devemos confiar inteiramente na sabedoria humana, porque ela é falha, certo? Pois devemos confiar na glória, na sabedoria de Deus, pois ela é gloriosa. A sabedoria de Deus, ela é gloriosa, ela é grandiosa, tá bom? E a sabedoria de Deus é superior à sabedoria do homem. Não existe ninguém mais sábio do que Deus. Somente Deus, Ele é soberano e Ele possui toda a sabedoria. Por isso que a sua sabedoria é diferente do homem. Ela é infinita, ela não tem fim. Mas a sabedoria do homem tem fim. Por isso que em todo tempo nós devemos buscar saber mais de Deus, a sua vontade, o seu querer sobre as nossas vidas, né? Devemos buscar a sabedoria de Deus. Senhor, você que estuda, me ensina, Senhor, a matemática, a química, a física, que eu estou com dificuldade. Me dá sabedoria sobre essas disciplinas. E o Senhor vai dar, pode ter certeza disso. Peça de todo o seu coração que o Senhor vai dar. Mas agora eu quero convidar você, que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele está te esperando. Ele te ama. Você é precioso para Jesus. Por isso que ele morreu na cruz. E ali ele não morreu apenas pelos discípulos ou apenas para aquele povo daquela época onde ele passou aqui, onde ele viveu. Não, a Bíblia nos diz que ele morreu por toda a humanidade. E que não existe amigo maior do que esse, que deu a sua própria vida pelos seus amigos. O Senhor nos chamou de amigos e ele morreu por nós, ele morreu por ti que está nos ouvindo. Então você que quer morar no céu,
que não quer ficar aqui para ver o fim do mundo e sofrer as consequências depois que a igreja for arrebatada. Aceite Jesus, aceite. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão ao Senhor. Convide o Senhor Jesus para entrar no teu coração e o Senhor vai fazer. Aleluia! Vamos orar. Meus adolescentes, peçam sabedoria e graça ao Senhor e o Senhor vai dar. Certo? Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que tivemos, Senhor, neste momento de estarmos trazendo a lição bíblica para os nossos adolescentes. Neste momento, Senhor, eu te peço por cada um daqueles que está te aceitando como único e suficiente Salvador. Ó, Senhor, que o teu Espírito Santo venha sondar os corações. Ó Senhor, que eles possam verdadeiramente estar entregando as suas vidas a Ti. E eu te peço, Senhor, levanta homens e mulheres que te servem, que estão perto dessas pessoas, para poder acompanhar, Senhor, nessa primeira caminhada, Senhor, onde precisam de apoio, onde precisam de instrução, de cuidado, Senhor. Deus, nós te pedimos, Senhor, a tua graça. Escreva o nome deles, Senhor, no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por estas vidas que estão se entregando a Ti. Oramos pelos nossos adolescentes, pelas suas famílias, Senhor, te pedindo graça, te pedindo sabedoria, te pedindo discernimento, Senhor. Estamos perto de encerrar o ano de 2020, o ano que foi muito difícil para toda a humanidade. Contudo, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem cuidado de nós, e nós te pedimos, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia sobre as vidas, sobre todas as famílias do mundo inteiro, Senhor. Venha abençoar, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor Jesus nos dê uma semana na sua presença, buscando Ele de noite e de dia, Ao levantar, ao deitar. E precisamos entender o que Deus quer conosco. Próxima lição, eu vou deixar aqui para vocês irem se preparando. Vai falar sobre no meio do fogo cruzado. Vem, vamos ver o que vem por aí, tá? Então, no meio do fogo cruzado. Deixa lá seu like, sua curtida, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seus comentários, eles são importantes para nós, para que a gente possa vir melhorar, o canal aqui, pois o canal da EBD Restinga tem lição para toda a família, desde a área infantil até adulto. E quando nós temos assim umas datas especiais como o Dia da Bíblia, nós fizemos vídeos diferenciados para trazer para vocês informações importantes acerca da palavra do Senhor. Porque a Escola Bíblica Dominical estuda a Bíblia, a palavra do Senhor. Deus os abençoe grandemente, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.